boa noite. Eu sou do pessoal INCT Espaço, trabalho no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a minha questão é com relação à parte da inovação. O que vocês estão conseguindo perceber nesses resultados, todos os indicadores que foram mencionados aqui, e como eu estou participando da SPPC Inovação, e eu queria entender um pouco assim desses resultados, né, dado os números aí, dá para medir isso agora ou ainda não? Qual é a ideia? Obrigada. Mas independente dos dados, os dados são muito quantitativos sem ter suficiente dado de impacto e qualidade. Eu diria que nesse momento é extremamente difícil inventar qualquer coisa. O que a gente pode dizer é que tem muito impacto. Agora, se alguém me perguntar outro levantamento claro sobre impactos de NCTs na inovação, a resposta é: eu não sei. Veja, com exceção de algumas entidades, alguns programas, a minha sensação, estando pouco tempo em Brasília, é que é extremamente difícil transformar uma cultura que privilegia a informação quantitativa não suficientemente qualificada e mudar isso para uma cultura de impacto científico, econômico, social, é uma transição. A única coisa que eu posso garantir é que dentro do Ministério hoje existe uma vontade coletiva de medir impacto. Qual é o problema? O problema é o seguinte: se você desenha um programa, qualquer programa, tanto faz, e você não reserva entre 0,5% e 5% para medição continuada de impacto, é muito difícil medir na ponta. Só que nós estamos fazendo um esforço para fazer isso. Agora, o que eu posso garantir, a única coisa que eu posso garantir, é que o programa novo terá um medidor de impacto baseado na missão do programa, desde a formulação do programa. Eu acho que nisso a gente concorda no Ministério inteiro. Novamente, só para guia, o Hernan está extremamente correto. O número é só para guiar, não reflete impacto. Mas estão contabilizadas para os INCTs a solicitação de 578 patentes. Dessas 578, 265 foram concedidas e destas 12 foram comercializadas. São só números, mas dá uma visão, só números. Agora, o CGE, de novo, está fazendo um trabalho de inteligência com todo o sistema, todos os NCTs e NCTs à parte. Está em construção, eles estão usando sistemas tipo rede neural para enxergar. E eu digo a vocês, uma parte que nós vimos muito preliminarmente, eles conseguem olhar o INCT antes de ser formado e depois que o INCT foi formado e o que é que aconteceu nessa transição com vários indicadores. Então, isso está sendo feito de uma forma que usa as plataformas várias, quer dizer, está um processo que certamente em breve o CNPq colocará isso na praça por um motivo, lembre-se, o CNPq acompanha o projeto INCT e é o papel do contrato com o CGE é acompanhar o programa, então o conjunto inteiro. Então isso está sendo, podem ter certeza que está sendo visto e até onde o que eu vi é muito errado. Próximo. São duas. A primeira é que impacto, sobretudo científico,
não pode ser visualizado mano a mano, como nós vemos hoje na palestra. Você pelo menos concluir, ou seja, nós vamos ter que esperar um pouquinho para ver. E a sugestão é a seguinte: busque comparar com grupos que não têm INCT, para saber se realmente, porque nós sabemos que houve na seleção passada, uma seleção boa, aproveitou o melhor, mas tem coisas ali que decididamente não deviam ter entrado, mas como era uma avaliação inclusive internacional, mas é sabido que muitos grupos que não entraram tendo o seu desempenho, então, portanto, vale a pena fazer uma comparação. Só para adicionar esse comentário, inteligente como sempre, você tem toda razão. Uma discussão que nós tivemos na minha outra vida, quando eu estava na FAPESP, é avaliar os CEPIDs, que são um centro de pesquisa, inovação e difusão da FAPESP, comparando com o quê? E nesse caso, a comparação é clara, tá? Porque os CEPIDs têm um financiamento por 10 anos, só que os temáticos têm um financiamento por 5, e muitos deles viram temáticos de novo. E, portanto, aí não tem problema nenhum de comparação. E o patamar de comparação não é quanto melhoramos, mas qual é a diferença entre um CEPID e um temático que demorou ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa comparação é possível. Em São Paulo está sendo feita dessa forma e certamente nós vamos ter que pensar algum jeito de mesmo. Comparar alguém que tem um financiamento contínuo só pode ser comparado com outro grupo que tem um financiamento contínuo por um tempo comparável. No Brasil, não tem muitos lugares onde essa comparação pode ser feita, porque, em geral, o financiamento, quando não é um INCT, faz assim um tempo. Então, não é trivial. Mas eu concordo contigo perfeitamente, tem que ser feito. Vamos juntar a professora Lacantiana. Eu gostaria de ouvir, professora Renato, um pouco da ideia sobre esse vácuo, essa ajuda ou esse interregno que nós vamos ter agora até aquele processo que você disse aí que vocês estão pensando em alternativas para isso. Então, from now and then, o que nós podemos, quais são as ideias para poder cobrir isso? E aí eu faço essa observação, primeiro do interesse próprio, que o nosso INCT Adapta está concluído, a gente fez um relatório para colocar lá. E claro que a gente quer preservar todo o grupo que se reuniu na questão da adaptação às mudanças ambientais. Então, se ela comenta via oficial, mas como de INCT eu posso talvez comentar. Senhor oficial, qual é a preocupação grande nossa? Primeiro, os INCTs, e um bom número deles tem recursos aí que posso garantir que o que me envolve tem. Então, não está nessa situação e isso é o que nos deixa extremamente confortável. Qual é a situação hoje? Qualquer INCT que tenha estendido seu prazo de validade, fora uns poucos que têm prazos distintos, e muitos deles estenderam a partir da última reunião nossa, que com o Glaucio, vocês lembram, se estendeu a ideia até dezembro desse ano. Quem fez isso e tem dinheiro e tem recursos de bolsas, não poderá implementar nenhuma bolsa de pós-doc, porque o prazo mínimo é 6 meses e ele não conta 6 meses. Então, essa é uma dificuldade operacional, ainda não é financeira. Com essa extensão que o CEPID está fazendo, com ela, jogando no prazo, tem espaço para avançar com as bolsas.
Então, segunda questão, muitos INCTs, e nós discutimos isso em várias reuniões, economizaram no limite, vai economizando, vai mantendo a rede. Então, alguns fizeram. Outros, nós não temos ideia de quantos, têm alguma dificuldade financeira. E qual é a ideia, ou a ideia que se está trabalhando? Se perguntar quem precisa de dinheiro, quem é que vai dizer que não precisa? Mas essa não é a pergunta. A pergunta que a última conversa com o Alcemides, da Erva, para ver, a questão é, os INCTs que estejam interessados, isso não foi feito ainda, mas é o que eu imagino, não estou dizendo que é isso que será feito, porque tem toda a parte legal. A questão que, se eu estivesse fazendo a pergunta, como não sou eu que estou fazendo, qual a pergunta que eu faria aos INCTs? Há a possibilidade de dar um socorro àqueles que estejam em situações críticas, que vai desmobilizar a rede. Quem estiver nessa situação, me manda um extrato da sua conta com uma data tal. Quer dizer, o extrato da conta, dando um prazo razoável, mostra se ele tem recursos ou se ele não tem. Quer dizer, o que é que eu gostaria de fazer? De novo, não estou dizendo que é o que vai ser feito. Você olha o conjunto que precisa de recursos, olha o tamanho deles, olha o processo que está, e em havendo possibilidade financeira, o CNPq tentará fazer um aditivo nesses INCTs, isso em condições ótimas, de maneira que a rede não desmobilize. É o que fala de um investimento mínimo. E qual é a preocupação estratégica que nós estamos? Esse sistema precisa ser mantido sem nenhuma desmobilização, ou com o mínimo possível, até que o edital seja julgado, se sai do tamanho do sistema e até que ele seja apoiado. Certamente que a luta pelos recursos e pela continuidade é grande, isso faz parte do dia a dia. Então, esse é o princípio que está nos norteando na discussão. O princípio é simples. Ninguém atravessa o mesmo rio duas vezes. O rio mudou o indivíduo. Quer dizer, se uma rede dessa desmobilizar, imagine quanto tempo. Você não organiza ela de novo num intervalo de tempo curto, com o grau de organização que ela tem e com o grau de capilaridade do país. Isso está no país inteiro, em todas as áreas do conhecimento. É incrível quando se coloca os INCTs nesse mapa que a Ana falou, isso impressiona. Tá? Ele praticamente todo o país. Então, um sistema desse é extremamente importante para o avanço. Agora, isso independe diretamente do desejo do presidente do CNPq e depende até do desejo do ministro, porque tem amparos legais, tem situações legais e tem situações financeiras e tem situações operacionais. Tem dois indivíduos que já tentaram apelidar até de dupla dinâmica, porque um fala, não esqueça o meu INCT, o cara não, porque eu sei que você tem, não sei o que, toda a reunião isso volta atrás. Então, bom, o que nós estamos pensando de uma forma muito otimística é quem tiver recursos e tem pessoas que ainda têm, que possam utilizar esses recursos. O CNPq, o ano passado, fez algo muito bom, que foi permitir trocar recursos de custeio por bolsa. Quer dizer, quem teve recursos de custeio conseguiu trocar, isso foi mobilizando a rede. E a ideia agora é não deixar o sistema desminuir. E certamente que quem tiver um orixá favorito, um santo, faz um apelo para ele, olha, não esqueça desse tempo. Mas esse é um calma. Não? Para que é que eu fui falar? Vamos lá. Minha boca grande. Bom, Luiz Felipe Beatriz, coordenador geral de ensino do INCA. Vocês estão fazendo um levantamento de análise de modelos de governança dos INCTs, porque, obviamente, que como um projeto inovador e que já tiveram 2 chamadas e nas conversas com alguns colegas, sem dúvida houve evoluções ou pelo menos mudanças de modelo de governança de gerir o INCT. Acredito que vocês pensando num projeto a longo termo, a longo prazo, uma série de outros INCTs vão se beneficiar de beber na fonte. Isso por si só é um experimento de governança
de rede de longo prazo de financiamento em CT. Então, acho que seria extremamente pertinente para a comunidade e para os outros INCTs compartilhar quais os modelos de governança que funcionaram, quais os que não funcionaram, quais foram adaptados. Você fala da rede dos INCTs anteriores. Eu quero dizer agora a rede, aquele que ampliou sua rede. Por exemplo, uma rede a nível internacional. E foi o nosso caso. E a nível internacional, nessa rede você já começa com compromissos que foram marcados, tipo para maio, para junho, para setembro. E você sabe como a nível internacional eles realmente cobrem se é maio, se é junho, se é setembro, setembro. Preocupado com isso, nós fomos bater a porta da FAPESP, que por sorte a gente tem e nos ajudou. Então essa rede, as atividades que nós já tivemos, maio, junho, temos mais uma agora em setembro, tudo indica que vai continuar ocorrendo, porque eu consegui algo, uma ajuda junto à FAPESP. Aí eu te pergunto, é para eu manter apenas a rede anterior existente, ou eu posso pensar naquela que eu expandi na minha nova solicitação? Bem rápido, pesquisador. Norberto da USP. Jailson, nessa análise que você estava falando, pegando o gancho da inovação, no INCT que eu estou na coordenação, a gente se preocupou com isso, está no relatório. Acho que seria importante avaliar o impacto na formação de novas startups, spin-offs, no caso para a Luz, que não está aí, acho que é uma coisa que você pode apontar. E segundo, novos produtos, porque alguns produtos, no caso nosso foi 2, inclusive a Sigma assumiu, não tem patente, porque são novos modelos de estudo, e isso dá um retorno deles até para a epilepsia. É importante para avaliar essa métrica da inovação. Então eu acho que isso deve estar nos relatórios. Sou José Luiz Tavares Santos da URB, aqui representando o José César, nosso INCT é Violência, Justiça e Segurança Cidadã. Nessa parte da inovação, é evidente que em ciências humanas não temos patentes, mas eu acho que um indicador que pode ser interessante é no plano das políticas públicas, ou seja, em que medida, vou falar do nosso grupo, nós estamos tempo trabalhando com o Ministro da Justiça, etc. E os estados, alguns também tiveram envolvimento. Então, talvez esse fosse um indicador, até mesmo para mostrar que as ciências humanas também fazem inovação, só que é um outro tipo, um outro modelo. E a ideia de tecnologia, o conceito de tecnologias sociais talvez possa ser aplicado aí. Professor Jailson, eu sou Carlos Eduardo, licenciado em bacharel em matemática, eu fiz a pós-graduação no INPA. Eu gostaria de fazer uma ponte com a apresentação que o senhor fez à tarde, em que o senhor colocou o tópico estruturas de excelência. E colocou que um dos meios para se chegar aí seria conquistar uma autonomia institucional e sustentabilidade financeira. Então, eu queria relatar aqui duas situações para, em seguida, propor uma questão. A experiência que eu tive na universidade, não vou dizer o nome, mas é bem próximo aqui, é que quando a gente precisava, por exemplo, coisa simples, como um carimbo para o passe escolar, a gente tinha que entregar o cartão na divisão de controle acadêmico e aguardar uma semana, só por um carimbo. E aí depois, a segunda situação que eu queria apresentar, que para mim foi um mar de rosas, foi o INPA, de matemática, não da Amazônia, é que qualquer documento que a gente precisava, a gente já tinha disponível online. Conseguia já com assinatura digital, mesmo quando a gente precisava da assinatura de um dirigente, de um representante da divisão de ensino, isso era instantâneo, de modo que a realidade que eu vivenciei lá no INPA foi a seguinte:
a única preocupação do estudante lá qual era? Estudar. Porque todo o restante, o que dizia respeito a controle acadêmico, a parte administrativa, o trabalho era muito, mas muito bem feito. Quando era algo que a gente não encontrava no sistema online, a gente mandava um e-mail para a divisão de ensino e parecia bate-papo, porque a resposta era instantânea. Mandava um e-mail, questão de 5 minutos já estava respondido, muitas vezes o documento já estava anexado lá no que a gente precisava, então a gente se dirigia à divisão e já estava pronto. Então essa realidade, né, da autonomia institucional eu vi concretamente ela no INPA. E eu sei que a configuração do INPA é diferente das outras instituições, porque o INPA é uma organização social, que me parece que é uma, eu não conheço os detalhes, mas me parece que é uma experiência mais ou menos recente. E eu vejo lá que funciona muito bem, porque é um instituto que se destaca não apenas pela pesquisa de ponta em matemática, mas pela eficiência na gestão. Então, acho que isso faz toda a diferença, a eficiência na gestão. Então, a equipe lá se revelou não apenas muito capaz e competente na produção científica, mas também na gestão dos recursos. E aí, na questão da sustentabilidade financeira, cabe destacar aqui que o INPA tem recursos públicos, mas levando em consideração justamente essa eficiência que existe na gerência dos recursos, recebe doações de empresas, tem projetos em parceria com a Petrobras, doações inclusive de pessoas físicas, doações de empresas como a IBM, projetos realmente fantásticos. Então, a questão que eu coloco é que perspectiva que existe, e esse modelo de sucesso, infelizmente pouco conhecido dentro do país, que quando a gente anda pelo Rio de Janeiro e fala em INPA, as pessoas confundem com INCA, né? Mando você lá para o Instituto do Câncer. Então, quer dizer, ver que o INPA ele é muito mais conhecido fora do Brasil do que dentro do próprio país. Eu acho que uma experiência tão exitosa como essa tinha que ser aproveitada para chegar a essas estruturas de excelência nas outras instituições de ensino e pesquisa do país. Matemático e passo para ele para responder aos outros e colocar que ele ligou as duas coisas. Veja, o INPA com M, matemática, é um excelente ponto fora da curva. E é o que se espera que depois os outros pontos se ajustem. Porque o INPA ele é uma organização social, é um exemplo de governo e é um INCT, quer dizer, esse é completamente fora da curva e um bom ponto. Quando eu falo em estruturas de excelência, o INPA é uma das coisas que está na minha cabeça, a estrutura deles. Não é a realidade dos outros mais de 100 institutos. O formato de gestão que foi discutido aqui, tem INCTs que é um cheque na mesa do coordenador. Tem INCTs que é um cartão, em que o coordenador precisa ir no banco e sacar dinheiro a dinheiro da coisa que ele vai fazer. Tem outros INCTs que entram na universidade e a universidade manda para uma fundação para fazer a gestão. Quer dizer, é um sistema completamente diverso. E também não acredito muito em modelos únicos, não. Acho que a gente tem que manejar bem essa diversidade. Então, as estruturas, a ideia é que elas caminhem para espaços, para uma governança tipo a questão do INPA e de outros. Mas a realidade do país, se você observar, eu também falei aqui o que significa estar em cada um dos locais do país. Isso é uma governança distinta. Então, se você chega numa universidade, já ela a Unicamp, é o FRJ ou a Federal da Bahia, a diversidade de ações e de sistemas é completamente distinto de um instituto construído, pensado em função da inteligência. São seres explícitas de inteligência pura e com um mínimo de burocracia. Tem outros, ele não é o único não, tem outros, e nós gostamos muito que deu outros que surgindo. Professor Hernandes. Eu vou terminar essa reunião agradável com uma proposta. Eu estou convencido, e muito mais convencido depois de hoje à tarde, que a gente precisa urgente fazer um workshop dos coordenadores dos MSTs para definir pelo menos duas coisas. Tá?
modelos de governança e indicadores de impacto. Porque, como foi muito bem analisado aqui, tem modelos de governança que não deram certo. E esses são os que mais interessam. Os que deram certo, tudo bem. Tá? É bom saber quais são, mas quizá a gente pode aprender muito mais com aqueles que fracassaram e tiveram que mudar. E indicadores, veja, nós não existe no mundo indicadores absolutos. Só que se nós pudermos construir um consenso mínimo de indicadores de impacto necessários, quizá a gente dê um passo gigantesco. Eu diria mais, sem a rede de INCTs, um projeto que recupere para a vida inteligente os 25 mil doutores novos contratados no Brasil nos últimos 6 anos, vai ser impossível. Porque é muito mais fácil ser um doutor recém-contratado na USP que ser um doutor recém-contratado num estado onde não tem fundação de verdade, onde a Constituição do Estado, mais que uma Constituição, é uma leve sugestão. Tá? A rede dos INCTs constitui a única saída para que 25 mil doutores recém-contratados não formem uma geração de incompetentes intelectuais por não ter tido acesso a recursos para continuar pensando nos próximos 5 anos. Esse é o argumento que nós temos usado perante os órgãos competentes ou incompetentes. Porque nós não estamos falando só de uma vontade da comunidade científica, e tem muitos cantos dessa república em que o nosso esforço coletivo é dito, não, os cientistas só querem mais grana, tá? E a gente tem que demonstrar todo dia que não é bem assim. Mas estamos juntando, no fundo estamos brincando com o futuro da universidade pública brasileira nos próximos 30 anos. E isso não é brincadeira. Tá? Nós não podemos pensar que porque alguns estados têm fundações, eles vão se salvar. Porque não vão. Se o país forma uma geração de pessoas medíocres na frente das universidades brasileiras. Então, só para terminar, eu acho que o Jailson e o CNPq estão dispostos a, num prazo razoável, organizar uma reunião de coordenadores, só coordenadores, porque a dinheiro está apertado e a gente não pode gastar em passagem, no papo todo, para ver 2 pontos: indicadores de impacto e sistema de governança. Eu saio daqui muito animado com a possibilidade de ter uma proposta concreta e totalmente factível. Eu queria fazer um pedido. Eu me sinto impedido de fazer as mensagens que eu fazia naquele meio que hoje terá outro significado. Mas os colegas que não estão aqui, eles precisam saber disso. Então eu queria fazer um pedido a Fernando e a Vicente, ou Val, exatamente. Val ainda não está em outra posição que o poderia impedir. Então, Val, por favor, faz um relato breve. Val, dentro de pouco tempo, será o diretor de cooperação internacional da CAPES. Você vê como os GCTs estão perdendo tempo para outras atividades. Val, convida. Você faz uma mensagem, como a gente fazia. Você está lá nela, é só dar um replay for all.
nas últimas mensagens. Não, para todo mundo.